A visão de Deus sempre foi para o mundo inteiro. Deus nunca quis salvar só um povo. Deus sempre quis salvar o mundo inteiro. E em vários textos bíblicos nós vemos a prova disso. É claro que o mais fundamental deles é Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Precisamos entender, mesmo no Antigo Testamento, de que Deus sempre foi um Deus transcultural. Israel não entendeu isso. Israel acreditou que a salvação era só para eles, e isso fazia deles um povo exclusivo, especial. E por não compreenderem isto, eles não cumpriram também o seu propósito diante de Deus e um propósito para com toda a humanidade. A igreja foi escolhida por Deus em Israel também, já em Israel. Só que o que era o chamado missiológico de Deus para Israel passou à igreja. E como igreja, nós precisamos compreender a amplitude desse chamado missiológico, a fim de que nós não caiamos no mesmo erro que Israel e deixemos de cumprir o que Deus tem para a nossa vida. O que Deus quer é que nós alcancemos o mundo inteiro. Queridos, sejam bem-vindos à nossa Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na Escola Bíblica Dominical, estudando as lições do quarto trimestre do currículo dos adultos, com lições comentadas, escritas pelo pastor Wagner Gabi. Estamos estudando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 3. Hoje, a lição de hoje é do dia 15 de outubro de 2023, dia do professor. Então eu quero parabenizar aqui a todos os professores de Escola Bíblica Dominical, superintendentes que também lecionam. Você é importantíssimo, é fundamental para o reino de Deus. Você é muito importante mesmo para que a gente continue fazendo discípulos, cumprindo o ID de Jesus e, sobretudo, alcançando todas as nações da terra. Parabéns, oficiais e professores da Escola Bíblica Dominical, vocês são extremamente relevantes para o reino de Deus. Então vamos lá, aí na sua tela, lição de número 3, dia 15 de outubro, dia do professor. O título da nossa terceira lição é Missões Transculturais no Antigo Testamento. Como ver um Deus transcultural no Antigo Testamento, porque aparentemente no Antigo Testamento, Deus está lidando só com Israel. Eu falo que o Antigo e o Novo Testamento é claro que o Novo Testamento completa o Antigo Testamento, né, e no Antigo Testamento está o princípio do Novo. Mas quando a gente estuda panorama do Antigo e panorama do Novo Testamento, a gente vai perceber que tem algumas coisas que parecem ser opostas, não é? No Antigo Testamento, todos os livros foram escritos dentro de um contexto judaico. Todos os livros foram escritos dentro de um contexto judaico. O Antigo Testamento, ele surge com a evolução, com a história do povo de Israel. E eu repito aqui o que eu já disse há aulas atrás: o Antigo Testamento não é o registro da fé de Israel, mas é o registro de um princípio de revelação de Deus. Agora, quando a gente olha para o Novo Testamento, só 2 livros dos 27 livros do Novo Testamento, só 2 livros foram escritos para o povo de Israel. Foi o evangelho escrito por Mateus e a carta de autoria anônima, né, incerta a sua autoria, a carta aos Hebreus, que foi escrito para o povo hebreu. Todos os demais livros foram escritos dentro de um contexto não judaico. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, entendendo que o Antigo Testamento surge com a evolução do povo de Israel, nós podemos ter a tendência de acreditar que no Antigo Testamento Deus se importava apenas com Israel. Isso não é verdade. Deus sempre teve a visão do mundo inteiro. Deus não tem plano A, plano B, plano C. O plano de Deus sempre é um só. Então, Deus sempre teve a visão do mundo inteiro e por isso é importante nós compreendemos, embora já falamos um pouco disso na lição passada, não é verdade? Nós encerramos, aliás, a lição de número 2
falando sobre a escolha de Israel e sua missão, depois falamos sobre a escolha da igreja, e hoje nós vamos nos debruçar sobre esse projeto missiológico transcultural de Deus no Antigo Testamento. Ok? Texto áureo da nossa lição está em Isaías capítulo 49, versículo 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então perceba que Isaías fala especificamente para a tribo do sul, para o reino de Judá. Ele profetiza especificamente para o reino de Judá, mas Deus deixa claro que já havia, né, uma intenção de alcançar todos os povos da terra, os gentios. E aí sim, esta é a visão transcultural de Deus no Antigo Testamento. Verdade prática: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, veja só, o que que a verdade prática está nos dizendo. Uma vez que nós entendemos que Deus tem uma visão transcultural desde o Antigo Testamento, esta deve ser também a nossa intenção. Esta deve ser a nossa motivação ao militarmos, ou trabalharmos pela salvação das almas perdidas. Devemos visar o mundo inteiro. Eu já ouvi gente falar: "Para que fazer missões na África? Para que fazer missões não sei aonde, se no Brasil gente tem muita gente que precisa?" A minha resposta sempre é: "Uai", como diz o bom mineiro. Então vá às pessoas que precisam aqui no Brasil. Só que esses que criticam, eles não vão a ninguém. Eles não atingem ninguém. A nossa visão tem que ser uma visão globalizada de missões, não é? Jesus deixou isso claro, eu já disse isso aqui, vou repetir ainda por mais algumas vezes durante este trimestre. Ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Palavra-chave da nossa lição: Antigo Testamento. A nossa visão hoje é verificar essa ação de Deus missiológica transcultural no Antigo Testamento. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e 17, e depois, desculpa, capítulo 17, versículos 8, 9 e do versículo 17 ao 22, e depois livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima no quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive,
e clama contra ela, porque a sua má notícia subiu até mim. Nesta lição de hoje, na leitura bíblica em classe, nós vemos aqui o nosso escritor nos apresentar 2 textos bíblicos mostrando que Deus alcançou a viúva de Sarepta, que não era judia, Deus alcançou essa mulher, e mostrando também que Deus alcançou Nínive. Isso no Antigo Testamento, onde nós vemos uma ação de Deus direta para com o povo de Israel. E aí nós temos uma prova de que a ação direta de Deus era para com o povo de Israel. Mas nós percebemos que Deus, através de Israel, ou seja, através dos profetas judeus, aqui que era o profeta Elias e profeta Jonas, ele alcança também outras nações, tá ok? Vamos aos comentários da nossa lição. Comentários da nossa lição. No primeiro ponto, vamos tratar sobre Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. É importante nós pensarmos aqui, e eu fiz questão de anotar isso aqui para falar. Eu ministro um seminário de missões, onde nós tratamos sobre a história de missões. E ao falar sobre a história de missões, nós vamos perceber como a igreja se envolveu com a obra missionária. E vamos perceber também a evolução de missões na vida da igreja. Agora, se de repente você quiser, futuramente, entre em contato comigo lá no meu olha, fazendo a merchandising, ó. Lá no meu Instagram tem o número do meu WhatsApp, a gente combina e eu inicio um seminário sobre a história de missões. Isso faz com que a igreja local, a sua igreja local, tenha uma ideia de como missões evoluiu, história de missões desde a igreja primitiva até os nossos dias, e isso nos leva a nos envolver mais com missões. Mas uma coisa é importante também nós destacarmos aqui, ó, dentro desse projeto de Deus, olha aí na sua tela, ó, Israel seria a nação evangelizadora. Evangelizadora. Ou seja, Israel iria evangelizar o mundo inteiro. Ao chamar Israel, ao ter um projeto, um plano sobre Israel, para Israel ser realmente uma eu falo que Israel seria uma vitrine de Deus. O que Deus queria era que os olhos do mundo estivessem voltados para Israel. Este era o projeto de Deus para Israel no Antigo Testamento. Israel era como se os povos do mundo olhassem para Israel e pensassem: "Por que que vocês são tão prósperos? Por que tudo dá certo para vocês?". "Ah, é porque vocês servem a Deus. Vocês adoram um Deus que nós não adoramos". E aí Deus se revelaria para as demais nações da terra através desta ação de Deus na vida de Israel. Então é justamente isso que o pastor Wagner nos propõe aqui, ó. Deus queria, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Ou seja, o plano de Deus, eu disse agora há pouco no início da aula que Deus não tem plano B, o plano de Deus é um só. Deus queria que, através da nação de Israel, Jesus fosse revelado ao mundo. A minha pergunta é: Jesus apareceu, revelou-se ao mundo através de qual nação? De Israel. Israel não cumpriu a sua parte no pacto e por isso deixou de receber alguns benefícios que a aliança lhe propunha, mas Deus cumpriu tudo o que estava planejado. O nosso comentarista ainda diz o seguinte, ó: "O Pai chamou Israel para ser um povo missionário". Israel não cumpriu o seu propósito. E hoje não, né, e o evangelho chegou à igreja. E hoje nós somos chamados de Israel de Deus. Por que que nós somos o Israel de Deus? Porque o propósito que Deus tinha para Israel, de que os povos fossem alcançados através de Israel e que Israel não cumpriu, passou à igreja.
com uma diferença: Israel tinha que atrair a atenção do mundo. Nós temos que sair e ir de encontro ao mundo, mas é o mesmo propósito, é o mesmo plano. Segundo parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Isso aqui, ó, é é algo que deve ocupar a nossa mente. O que ou quais são as preocupações que ocupam a nossa mente como igreja? Israel se preocupou muito com a identidade racial e nacional. Israel se preocupou muito em manter a pose, digamos assim, e perdeu verdadeiramente o foco. Não cumpriu aquilo que era o desejo de Deus para a vida deles. Então nós precisamos deixar que a nossa mente seja ocupada por aquilo que é o projeto de Deus para nós. Precisamos ter este cuidado. Não se preocupe com aquilo que Deus não quer que você se preocupe. Se envolva com aquilo que é a preocupação de Deus. Se envolva com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, para que nós não cometamos a mesma falha de Israel. Terceiro parágrafo. A contribuição de Israel para o mundo. Israel contribuiu para o mundo? É claro que contribuiu. O Messias se manifestou ao mundo através de Israel.
apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Prova disso é que Deus vai restaurar Israel. Há um projeto de Deus para Deus restaurar Israel. É claro que a gente entende escatologicamente falando que eles vão ter que passar pela grande tribulação, não é? Nós, igreja, não precisamos, não precisamos. Quem ficar aí na grande tribulação, eu falo que é porque é vacilão, mas nós não precisamos passar pela grande tribulação. Israel vai ter que passar. Israel vai passar pela grande tribulação e, na grande tribulação, Deus vai remir Israel. Há um plano de Deus preparado, há um projeto de Deus ainda em execução a favor de Israel para restaurar o seu povo. Todo remanescente, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Segundo ponto da nossa lição, o amor de Deus para com outras nações. Primeiro parágrafo, os olhos de Deus sobre todos os povos. No finalzinho desse parágrafo, o pastor Wagner Gabi nos diz que a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. A preocupação de Deus para com as demais nações é clara no Antigo Testamento. Por exemplo, se você quiser anotar, você que é professor, que está assistindo essa aula como subsídio para lecionar na sua classe, anote isso aí, ó. Obadias, profeta Obadias, profetizou para Edom, para os edomitas. Não era um povo judeu. Jonas, ele escreveu e foi enviado aos assírios. Nínive era a capital da Assíria, um dos povos mais bárbaros da antiguidade. E Jonas foi em um dia de pregação, uma cidade inteira se converteu. Só homens, tinha cerca de 120 mil homens. E eles se converteram. Claro que depois se perderam. O profeta Naum profetizou uma condenação também sobre a Assíria. Isso depois que eles se desviaram novamente. Ou seja, embora Deus, realmente no Antigo Testamento, usava o seu povo para exterminar nações que estavam numa terra que era prometida por ele a este povo, uma coisa é certa: Deus sempre deu uma chance às demais nações, aos povos vizinhos. Lá através de Abraão, Deus falou que nele seria bendita todas as nações da terra. Lá através de Moisés na lei, Deus falou que o estrangeiro que quisesse habitar no meio do seu povo podia, era o não judeu, ele precisava só fazer o pacto da circuncisão. Então Deus sempre se preocupou com as demais nações da terra. Aí aqui o nosso escritor vai falar de algumas de preocupações de Deus com algumas outras pessoas também. A viúva de Sarepta. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, essa mulher era fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Depois da argumentação que ele faz aqui, o nosso escritor diz que Deus se tornou conhecido de uma mulher estrangeira, de uma mulher fenícia. Quer ver outros casos? Naamã, o grande general da Síria. Naamã também foi alcançado pelo poder de Deus. Quer ver outro caso magnífico? O rei Ciro, que era um rei ímpio, e Deus diz assim: o que digo de Ciro? Senão que ele é o meu pastor e apacentará o meu rebanho. Deus escolheu Ciro e as profecias de Isaías envolvendo Ciro, a escolha de Deus por Ciro, aconteceram entre 150 e 200 anos antes de Ciro nascer. Deus já estava chamando Ciro pelo seu próprio nome. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a missão de Jonas em Nínive. A missão de Jonas em Nínive. O nosso escritor diz que, mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de Deus para ir a Nínive, advertir aquele povo, advertir os ninivitas sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre eles como consequência dos seus pecados. Ou seja, Deus estava dando livramento para a Assíria. E ó, vou repetir o que eu disse agora há pouco. A Assíria foi um dos piores povos da antiguidade, um dos piores povos.
cruéis, terríveis da batalha, sem piedade, enfim, mas Deus deu uma chance a eles. Terceiro ponto da nossa lição, terceiro ponto da nossa lição, aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro parágrafo, alianças de Deus. Deus sempre fez alianças com toda a humanidade. Eu não vou ler aqui por uma questão de tempo, mas eu quero deixa eu anotar aqui, ó, enquanto é projetado aí na sua tela. Compare Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, e faça um paralelo com Romanos, capítulo 8. Deixa eu mudar esse 8, porque esse 8 ficou muito ruim. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 23. Compare esses 2 textos, ó. No primeiro texto de Gênesis, Deus está amaldiçoando toda a terra por causa do pecado de Adão. No segundo texto de Romanos, Paulo está falando da redenção de toda a terra por causa da obediência de Cristo. Então isso é muito interessante na Bíblia. Deus está sempre visando o homem todo, em todo o tempo, o evangelho todo para o homem todo, em todo o tempo. Isso é o lema da missão integral, o evangelho todo para o homem todo, em todo o tempo. E Deus estava já fazendo isso desde o Antigo Testamento. Segundo parágrafo do terceiro ponto, aliança incondicional e condicional. O que é a aliança incondicional? A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, está aqui, ó. É uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito, ou seja, é um ato diretivo de Deus, volitivo de Deus. Deus quer fazer isso. Deus estabelece uma aliança incondicional. Deus escolheu Abraão. Por quê? Porque Deus quis. Foi incondicional. Deus escolheu Abraão. Agora, toda aliança de Deus ela é incondicional, mas é uma aliança condicional também. O que é essa aliança condicional? É uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo as condições estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo desde que, opa, deixa eu mudar aqui para outra cor, desde que cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Então, toda aliança de Deus é condicional e incondicional. Condicional, incondicional e condicional. Então, olha só, na aliança condicional, Deus resolve abençoar de própria vontade aquele com quem pactua. Deus chamou Abraão e falou: "Eu vou te abençoar". Pô, por que você escolheu Abraão? Porque Deus quis, ele é soberano. Deus escolhe o que ele quer, chama o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Agora, na aliança condicional, a continuidade da bênção depende da atitude do indivíduo. Leia depois Deuteronômio, vou riscar aqui, ó, para você não esquecer. Deuteronômio, Deuteronômio 28. Leia depois, Deuteronômio capítulo 28, capítulo das bênçãos e maldições. O Senhor diz: "Ó, se tu fores fiel a mim, se tal, eu trarei sobre vocês as bênçãos. Mas se não, trarei sobre vocês as pragas que eu trouxe sobre o Egito". Ou seja, pacto de Deus conosco é incondicional. Deus nos escolheu em Cristo. Por quê? Por causa da sua graça, da sua misericórdia, por causa do seu amor. Mas é também condicional. Nós também devemos responder positivamente a esta aliança, a esta aliança incondicional e permitir que a bênção de Deus continue sobre a nossa vida. Como você sabe, nós temos feito nesse trimestre a lição dos adultos,
algumas considerações importantes ao final da nossa aula. Então vamos lá. A primeira consideração importante em relação a essa lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Primeiro, a visão de Deus sempre foi para o mundo. Não esqueça disso. Deus não queria só Israel, Deus não quer um povinho. Deus visa o mundo inteiro. Lá na grande tribulação isso também vai acontecer. João disse que viu uma multidão vestida de branco e disse: "Quem são esses vestidos de branco?" E a resposta foi: "Esses são povos de toda língua, povos, tribos e nações que vêm de grande tribulação." Ah, então na grande tribulação vai ter salvação para o brasileiro também? Vai. Você quer ficar? Eu não quero. O nosso período é agora, escatologicamente falando, estamos vivendo o período da igreja. A grande tribulação é um período de tratamento de Deus com Israel. Eu vou repetir o que eu disse mais no início da aula aqui. O gentio que fica lá é de vacilão. O nosso tempo é agora. E ali, afinal de contas, viver com Deus não é só para ir para o céu. Viver com Deus é para que a nossa vida seja muito melhor dia após dia. Levítico, leia, leia. Levítico, fazer igual aquele camarada fazia lá no Brasil, Josimar. Põe na tela aí, Josimar. Só para você pegar essa referência aqui, ó. Levítico, capítulo 19 e versículo 34. O que está em Levítico, capítulo 19, versículo 34? A lei do estrangeiro que habitava no meio do povo de Israel. Leia também Êxodo, capítulo 12 e versículo 48. Deus determinou. Ô, gente, o meu 8 é um trem de doido, eu tenho que parar para isso, sabe, tem que parar para pensar no 8 para ele não sair muito bagunçado. Então, Deus disse que o estrangeiro podia habitar no meio do povo de Israel. Aí Deus exige algumas coisas do estrangeiro também. Leia esses 2 textos aí na sua tela, Levítico capítulo 19, versículo 34 e Êxodo capítulo 12, versículo 48. Principalmente você que é professor de escola dominical, como subsídio para a sua aula. Ó, terceira consideração importante. No chamado de Abraão, Deus visava a todos os povos. Só para você não esquecer, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando, Abraão, eu vou te abençoar. Eu acho isso lindo, magnífico. Deus quer nos abençoar. Aí Deus fala: "Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção." Meu irmão, aprenda uma coisa, Deus sempre nos abençoa para a gente ser uma bênção para alguém. Deus nos abençoa para a gente ser uma bênção para alguém. Se não for para você ser bênção para ninguém, Deus não vai te abençoar. "Ai pastor, o senhor está lançando uma palavra de maldição sobre a minha vida." Não, estou te lançando uma palavra, estou te dando uma orientação bíblica. Por que que Deus abençoa alguém? Para que aquele alguém que Deus abençoa seja fonte, seja um rio de Deus para abençoar outras pessoas que estão à sua volta. Então Deus sempre pensou no mundo inteiro. Que eu e você entendamos isso na nossa vida e que estejamos prontos para ser um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Porque quando as bênçãos de Deus passam sobre a minha vida para abençoar alguém, isso quer dizer que eu estou primeiro desfrutando dessas bênçãos. Sê tu uma bênção e até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Deus te abençoe.